aclamai-o todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. É firme a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós dizemos isto tantas vezes e é verdade. Ele está no meio de nós. A história humana é uma história em que Deus está presente, está no meio de nós. E reunimos-nos para celebrar a sua presença, a presença de Jesus Cristo, no sacramento da Páscoa, a nossa salvação. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima e vós que nos acompanhais onde quer que estejais através da transmissão desta celebração. Sentir-nos convosco aí, que nós temos-vos connosco aqui. Disponhamos-nos para, de coração aberto e limpo, participar na celebração destes mistérios, reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande cadeia. Agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e acorrentou-o pelo espaço de 1000 anos. Precipitou-o no abismo que fechou e selou, para que não seduzisse mais as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, tem de ser posto em liberdade por pouco tempo. Vi então uns tronos sobre os quais estavam sentados aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi também as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, assim como aqueles que não se tinham prostrado diante do monstro e da sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vi depois um grande trono branco e aquele que estava nele sentado. Da sua presença fugiram a terra e o céu, sem deixarem vestígios. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E abriram-se os livros. Abriu-se também um livro que era o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar restituiu os mortos que nele estavam. A morte e a sua morada devolveram os mortos que tinham. E cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva, adornada para o seu esposo. Palavra do Senhor. Eis a morada de Deus com os homens, no meio deles habitará o Senhor. Eis a morada de Deus com os homens, no meio deles
suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. O meu ser e a minha carne exultam no Deus vivo. Eis a morada de Deus com os homens, no meio deles habitará o Senhor. Até as aves do céu encontram abrigo, e as andorinhas um ninho para os seus filhos. Junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Eis a morada de Deus com os homens, no meio deles habitará o Senhor. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que caminham para ver a Deus em Sião. Eis a morada de Deus com os homens, no meio deles habitará o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ergai-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: Olhai a figueira e as outras árvores. Quando vedes que já têm rebentos, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos todos vós que aqui estáis e vós que nos acompanhais através da transmissão, é bom ouvir esta palavra que hoje a Igreja nos propõe. É bom ouvir para nós que estamos mergulhados num momento da história que nos escapa entre os dedos, como a água do mar ou como a areia da praia, que queremos agarrar, mas escapa-nos. Para nós que estamos a viver uma fase da história assim, com tudo o que isto traz de insegurança, de medo, de imprevisibilidade, e de sofrimento, e de tristeza, e de desgosto, e de mágoa. Para nós que estamos a viver um tempo da história assim, é bom ouvir a palavra de Deus hoje. Porque a palavra de Deus hoje o que nos diz é que aconteça o que acontecer, a história está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. A nossa história, a história que nós vivemos, todos os períodos da história, sejam bons ou sejam maus, sejam fáceis ou difíceis, todos os momentos da história humana estão entre as mãos de Deus. É isso que nos diz a liturgia da palavra de hoje. E diz de uma maneira muito categórica esta última frase do Evangelho: passará o céu e a terra. Nós sentimos isto. Nestas alturas sentimos-nos mais frágeis, mais vulneráveis com isto da pandemia e percebemos mais que somos de passar, que é próprio de tudo o que é criado, de nós, de tudo o que é a criação, passar. Passará o céu e a terra. Mas algo subsistirá, algo permanecerá, algo não passará. As minhas palavras não passarão, diz Jesus. E é muito bom, quando vivermos uma fase como aquela que estamos a viver, termos um princípio que não passa. Termos a certeza de que tudo está a mudar, tudo é tão passageiro, mas há algo que não passa. E isso que não passa é o próprio Deus entre nós. É a palavra de Deus que não passa. É Deus que se faz connosco, peregrino pela história além. É a certeza de que a história tem como destino a sua casa. A casa do Pai. E de que a história é a casa de Deus. A história que nós habitamos como passageiros tem um habitante eterno que pertence à história, o próprio Deus. Pertence à história porque se fez Cristo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E assume o nosso trânsito através da história como o seu trânsito. Conheceu a morte. A história está nas mãos de Deus, porque Jesus Cristo assumiu a história entre as suas mãos. E as suas palavras não passarão. E o reino de Deus está, Jesus disse-lo também, o reino de Deus está próximo. Neste momento não está próximo, está já presente, a crescer no coração da história, a fermentar. Nos acontecimentos. Agradeçamos a Deus
por nos dar esta certeza, que nos permite esta confiança, este olhar livre e libertador sobre aquilo que estamos a viver, e saibamos nós que acreditamos em Jesus Cristo, saibamos que se alguma coisa temos a obrigação neste momento de dar aos nossos contemporâneos, que fazem esta experiência dramática deste tempo da história, é o testemunho da nossa confiança. Nós podemos confiar, porque nós sabemos que a história está nas mãos de Deus e que as palavras do Senhor não passarão. E se nós que acreditamos em Jesus Cristo somos também devotos da Senhora de Fátima, então nós sabemos de uma maneira sublinhada, confirmada, há 100 anos, há pouco mais de 100 anos, quando uma epidemia, uma pandemia também avassalou a Terra. E Deus se fez maternalmente presente na história, pela pessoa da mãe. Não evitou que os pastorinhos morressem vítimas de uma pandemia, mas é a garantia de que a história está nas mãos de Deus e que as mãos com que Deus envolve a história, acarinha a história, afaga a história, são mãos de mãe. Demos graças a Deus porque nos consente a confiança e peçamos que nos torne fortes na confiança para sermos capazes de a comunicar aos nossos irmãos que connosco viajam através deste tempo duro e difícil, mas que está nas mãos de Deus. Irmãs e irmãos, o reino de Deus já está no meio de nós, mas só um dia virá em toda a sua plenitude. Rezemos ao Pai pelos que trabalham nesse reino ou o preparam, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o reino de Deus, para que ajude os homens de hoje a descobrir os seus sinais, como Jesus fazia aos seus discípulos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos honestos que cooperam entre si na construção de um mundo sem violência, para que todos amem a Deus e ao seu próximo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que neste mundo e neste tempo tomam partido por Jesus e pelo Evangelho, para que saiam vencedores na luta contra o mal, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que, por causa de Jesus e da Palavra de Deus, trabalham com esforço, sofrem, lutam e se alegram, para que vislumbrem já o novo céu e a nova terra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos paroquianos que ao longo deste ano tomaram parte na celebração da Eucaristia, para que agradeçam ao Senhor tão grande dom, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor do céu e da terra, dos anjos e dos homens, bendito sejais pelo Filho que nos destes, por Maria e pela Igreja, pela sua palavra e a Eucaristia. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandastes oferecer em honra do vosso nome e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Os que seguem o Cordeiro estão na presença de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eis a morada de Deus entre os homens. Deus habitará no meio do seu povo. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra.
nos céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes. Que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Confiança, pois. A história está nas mãos de Deus. E nós, os que acreditamos em Jesus Cristo, temos a obrigação histórica neste momento de sermos a vanguarda da confiança para os nossos contemporâneos. E nesta confiança, desta nossa confiança, faz parte o olhar da Mãe de Deus, a Mãe do Céu, que chega a qualquer lugar da terra onde viva um filho seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai